Imagine uma manhã fria e nebulosa em Sultan, Reino Unido. O sol mal desponta no horizonte e um homem solitário com os músculos tensos arrasta um pesado navio de madeira até a margem do rio. Ele não sabe, mas ele está prestes a desenterrar um tesouro que permaneceu oculto por séculos. Essa história de Basil Brown, um arqueólogo autodidata, e sua incrível descoberta, uma embarcação de 27,4 metros enterrada sob os montes da Terra. Algo tão valioso que foi apelidado de Tutancâmon britânico. É sobre isso o vídeo de hoje, então bora pro vídeo. Tudo bem? Meu nome é Maria Cláudia, esse é o canal Depois dos 30. Então, ó, gente, deixa seu like e se inscreve se você ainda não for inscrito, né? Dá aquela ajudinha, né? Falando aqui dessa descoberta arqueológica, porque essa não é apenas uma história de arqueologia, é uma jornada de mistério, coragem e paixão. Uma viúva, Edith Pratt, acreditava que os montes escondiam algo especial e ela estava certa. Prepare-se para mergulhar nas profundezas da história, onde segredos ancestrais se entrelaçam com o presente. A escavação é mais do que um filme, é uma viagem no tempo, uma busca pela verdade de onde vem a perseverança. Pega a sua pá imaginária e vem conosco. Vamos desenterrar o passado e revelar os tesouros que moldam a nossa humanidade. Mas antes disso, hein, deixa seu like aí, não custa nada, 0 centavos para você. E a sua inscrição, caso você também não for inscrito. Com o sol nascente dissipando lentamente a névoa fria da manhã, eles ergueram o braço pela planície até o pé da coluna. Multidão na encosta observava em silêncio enquanto eles se aproximavam do topo e seguiam dali para o cemitério, reservado para os descendentes reais do deus nórdico Odin. Quando o navio foi introduzido na vala preparada para esse fim, eles depositaram objetos que também seriam enterrados na câmara mortuária. Logo, um monte de terra se ergueu acima dele e lá permaneceu o navio ancorado nas terras de East Anglia até que, 13 séculos depois, na véspera da Segunda Guerra Mundial, um homem chamado Basil Brown o encontrou. A incrível descoberta chamada de Tutancâmon britânico é o tema do filme A Escavação, um novo longa da Netflix, que é uma adaptação do romance homônimo de John Preston. Então, assim, é uma história baseada em fatos reais e hoje nós vamos falar desses fatos que aconteceram, porque que essa descoberta é então conhecida como Tutancâmon britânico. Edith Pratt é uma viúva que contratou o autodidata Brown para cavar a misteriosa topografia de sua propriedade em Sultan, com vista para o rio Devon em Suffolk, no Reino Unido. Pratt, interessada no espiritismo, teve um pressentimento com relação àqueles montes de terra. Ela acreditava que era de origem viking. Certa vez, um hóspede viu uma figura fantasmagórica entre eles e havia antigas lendas locais sobre tesouros enterrados. Um arqueólogo independente, Brown, era um navio de Suffolk que abandonou a escola a corta. Um arqueólogo independente, Brown, era um nativo de Suffolk que abandonou a escola aos 12 anos. Ele havia sido trabalhador agrícola e corretor de seguros, mas também aprendeu vários idiomas, astronomia e arqueologia por conta própria.
Isso levou a ser contratado como arqueólogo pelo Museu de Ipswich, que por sua vez recomendou para que Pratt o contratasse. Ele começou a escavação dos montes de terras menores em junho de 1938 e encontrou evidências de que haviam sido atacados por ladrões de túmulos, mas também achou um disco de bronze que sugeria que poderia ser anteriores à Era dos Vikings. Quando começou a escavar o Monte Maior no verão de 1939, quando começava a se formar a tempestade da guerra, ele encontrou fragmentos de ferro que ele identificou como repites de um barco. E foi então que ele descobriu uma embarcação impressionante de 27,4 metros, grande o suficiente para acomodar até 20 remadores de cada lado. A madeira havia se dissolvido no solo junto com os restos mortais, mas estava claro, era um navio fantasma com mais de 1000 anos. Outros túmulos de embarcações foram encontrados, mas nenhum nunca tinha sido encontrado desse tamanho, dessa magnitude. Porque antes dessa descoberta, a maior havia sido um barco viking de 23,8 metros, encontrado na Noruega em 1880. Devido a descobertas anteriores em outros lugares, Brown sabia que poderia haver artefatos, homenageando os mortos, e em 14 de junho ele encontrou o que acreditava ser a câmara mortuária, uma estátua de madeira semelhante a uma cabana, agora desintegrada, que havia sido construída no centro do navio. Mas os responsáveis pelo British Museum e pela Universidade de Cambridge, ambos do Reino Unido, já haviam se inteirado dessa descoberta e poucos dias depois já se intrometeram. Só que antes que ele pudesse explorar mais, Brown foi colocado de lado e relegado a tarefas básicas. Coisa complicada, né? Ele que fez a descoberta, aí vem esses outros aí se intrometem, coloca ele de lado, coloca ele para fazer tarefas básicas, como se ele não soubesse o que estava fazendo, sim, que foi ele que chegou até ali, né? Os profissionais não podiam permitir que um homem local, um mero amador, se dedicasse a essa tarefa, porque haveriam de deixar, o sujeito nem tinha diploma, então era assim, aquela gente topetuda, né? Eles levaram então uma equipe de arqueólogos, e foi um deles, Peggy Pigdon, que em 21 de julho, apenas 2 dias após a sua chegada, encontrou a primeira peça de ouro. Logo depois encontrou outra, e pouco tempo depois eles haviam descoberto um carregamento reluzente de mais de 250 objetos, para os quais ter o tesouro escondido não seria suficiente para descrever. Havia vasos para banquetes e chifres para beber, joias elaboradas, uma lira e um cetro, uma espada, pedras da Ásia, talheres de Bizâncio e moedas da França, que ajudaram a datar o tesouro. Havia uma fivela de ouro gravada com serpentes e bestas entrelaçadas, uma peça tão extraordinária que o curador de antiguidades medievais do British Museum quase desmaiou ao vê-la. E imagina o susto que ele tomou quando ele abriu, viu as antiguidades, né? A preciosidade, quase teve um teco. Havia broches, cinturões de joia, um capacete maravilhoso, ornamentado e uma máscara completa. Um rosto assustador de um herói antigo que aparece espiar através dos séculos. O que significou a descoberta de Brown? Literalmente, reescreveu os livros de história. A embarcação e seu conteúdo pertenciam à Idade Média, e a descoberta lançou luz sobre 4 séculos, entre a partida dos romanos e a chegada dos vikings, período no qual se sabia muito pouco.
os anglo-saxões que governavam os diferentes reinos da Inglaterra durante esse tempo foram considerados um povo rude, atrasado e quase primitivo, mas havia objetos de grandeza e beleza e acabamento primoroso. Se tratava de uma sociedade que valorizava a perícia, o artesanato e a arte, e que negociava com a Europa e além. Essas relíquias de uma civilização sofisticada e perdida apareceram justamente quando a nossa foi ameaçada de ser destruída pelos nazis. O líder dos arqueólogos fez um discurso aos visitantes do local e teve que gritar para ser ouvido em meio a um barulho de uma espécie de avião de guerra. Quando o escritor e jornalista John Preston descobriu que Pidgeot, sua tia, havia participado da escavação, ele pesquisou a história e logo percebeu que se tratava de um verdadeiro tesouro para um romancista. Dedique, a escavação em tradução literal foi publicado com grande sucesso em 2007. O escritor Robert Harris classificou a obra como um verdadeiro tesouro literário, enquanto o autor Ian McEwan definiu o livro como muito bom, absorvente, primorosamente original. A produção Hollywood diz que fazer uma versão cinematográfica assim que leu o manuscrito do romance em 2006, antes mesmo de ser publicado, era incrivelmente cinematográfico, afirmou Wood à BBC Culture. À medida que o barco vai se revelando, o mesmo acontece com a vida interior das pessoas envolvidas. E isso me pareceu tão poderoso e igual. Eu podia sentir as emoções profundas dos personagens, embora eles não fossem capazes de expressá-las. Todos esses sentimentos latentes eram mantidos sob controle devido à reserva britânica e à estrutura de classe social, declarou Hollywood. Hollywood também enviou o livro em 2011. Mas o que foi encontrado, afinal de contas? Um homem chamado Brown descobriu essa embarcação enterrada em Sutton Hoo, no Reino Unido. Essa incrível descoberta que ficou conhecida então como Tutankhamon britânico, porque se assemelha à famosa tumba do rei egípcio Tutankhamon. Quem era Basil Brown? Que, aliás, ele merecia todos os méritos dessa descoberta e foi retirado para que pessoas, mais importantes, de classe social mais importante, estivesse ali, enfim, Bom, ele era um autodidata, ele era arqueólogo autodidata, então ele estudou sozinho para poder chegar onde ele chegou, todos os conhecimentos que ele tinha. Ele começou a escavação dos montes de terra em Sutton Hoo e encontrou as evidências de que haviam sido atacados por ladrões de túmulos. No entanto, ele também descobriu fragmentos de ferro que identificou como rebites de um barco, levando à revelação da impressionante embarcação. Então, se ele não tivesse conhecimento de fato, ele jamais iria saber que aqueles rebites eram de um barco e que levaria a essa descoberta. A misteriosa topografia. Edith Pritt, viúva interessada em espiritismo, foi quem contratou Basil Brown para escavar em sua propriedade. Ela acreditava que os montes de terra escondiam algo especial e de fato estavam ligados à história real e antiga. Então, na verdade, ela acredita também até pelo lado sobrenatural. Ela sentia presenças de entidades ou de pessoas que se foram e não se desprenderam, não sei, mas ela sentia que tinha alguma coisa lá e contratou então o Brown para fazer esse trabalho.
Um tesouro encontrado, a embarcação continha um dos maiores tesouros da arqueologia britânica. E o navio foi introduzido na vala preparada para esse fim. Os objetos também foram depositados na câmara mortuária. O local permaneceu oculto até 13 séculos, até que Brown o encontrasse. E dessa história foi feito, então, o filme A Escavação, que retrata justamente essa emocionante jornada e a exploração arqueológica em Sutton. É incrível, né, como essas histórias de descobertas arqueológicas nos transportam para o passado e nos revelam tesouros muito tempo escondidos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse assunto tenha sido interessante para você. E se você tiver algum assunto do seu interesse que eu ainda não trouxe aqui no canal, põe aqui nos comentários para a gente trazer assim no próximo vídeo. E assim, quem sabe eu faço uma pesquisa, trago aqui. Nada do que eu trago aqui eu já conhecia de antemão, é um pouco difícil. Essas coisas eu vou vendo pela internet, pesquisando. Eu achei interessante essas duas descobertas arqueológicas. O vídeo anterior foi sobre descoberta arqueológica e depois esse. Então, acho que depois de eu pesquisar as descobertas lá do próprio Tutankhamon, né? Então eu acabo recebendo essas solicitações de, olha, veja essa descoberta aqui, veja aquela. Então eu acabei entrando na bolha da arqueologia, que não é assim, minha área, longe disso. Mas eu acho muito interessante essas descobertas antigas. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que você tenha gostado. E diz aí nos comentários o que você achou dessa descoberta. E se você quer que traga outras coisas aqui para nós aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!